Mulheres de hoje eu converso com a Thaís Toyofuku, a minha xará até na grafia do nome, né, Thaís? A Thaís ela é psicóloga, ela é pós-graduada em Gestão Estratégica de Sustentabilidade, ela é consultora e especialista em Gestão da Diversidade, Equidade e Inclusão. Desde 2012, ela lidera estratégias e programas que promovem inclusão social, diversidade, desenvolvimento sustentável e bem-estar no mundo corporativo. Ela foi gerente de diversidade e inclusão da Alpargatas e da JLL Brasil. Em 2020, recebeu o prêmio de excelência individual do Out and Equal Brasil, pelo trabalho que desenvolve em prol da inclusão de pessoas LGBTQIA+. E é coautora dos livros Diversidade e Inclusão e Suas Dimensões, volumes 1 e 2. Ou seja, pensou em diversidade e inclusão no mundo do trabalho, pensou em Thaís Toyofuku, né, Thaís? Obrigada. São 12 anos, pouco mais de 12 anos trabalhando nessa área, tanto na JLL como na Alpargatas, uma preocupação muito forte com a transformação cultural, para uma cultura que seja mais inclusiva, que olhe para todas as pessoas. Então aí desenhando toda a estratégia, governança, pensada não só para as pessoas, mas também olhando outros stakeholders, né? Mercado, as áreas de negócio, clientes, fornecedores, enfim, toda a cadeia de valor pensada e atravessada por diversidade, equidade e inclusão. Perfeito. E falando em stakeholder, né, eu, enfim, como trabalho em comunicação, o que eu costumo sempre dizer para os clientes é para eles terem muito cuidado com todos os pontos de contato da marca, com todos os seus stakeholders, porque eu acredito que esse gerenciamento integrado é o que cria e fortalece a proposta de valor da marca para mercado, né? E eu acho que a gente tem, desde que o ESG ganhou aí destaque no mundo empresarial e na imprensa, muitas empresas grandes, até com alinhamento global, né, desenvolvendo várias iniciativas, e empresas menores aí se enveredando, né, por essa jornada. Então, qual é a sua percepção? Como é que você tem visto o movimento do mundo empresarial nesta temática? Como eu falei, são 12 anos, acho que a gente vai passando por ciclos, né? Acho que num primeiro momento você tem ali as grandes empresas, principalmente as multinacionais, trazendo essa temática para o Brasil como subsidiária. E aí depois você tem um amadurecimento dessa temática aqui dentro do Brasil, principalmente pós-pandemia. Eu acho que a pandemia ela traz essa ideia do ESG muito próximo, não só numa perspectiva dali da empresa, mas olhando de fato para todos os seus stakeholders, o impacto na sociedade que também está cada vez mais consciente, cobrando isso das empresas. Tem várias pesquisas hoje que mostram, né, que o consumidor final ele está disposto até a pagar mais por um produto se aquela empresa de alguma maneira investe em práticas sustentáveis, socialmente responsáveis. Então isso acaba ganhando uma proporção de um olhar que não é só para pessoas, é importante sim a transformação e o impacto social, mas também uma perspectiva de negócio. E a gente começa a ouvir falar do tal do marketing da diversidade, em que as empresas elas passam não só a olhar para essa temática, como eu falei, enquanto pessoas, mas enquanto desenvolvimento de produtos, em como que se conecta com esse consumidor, com essa consumidora final daquela marca, daquele produto. E isso perpassa por todo o processo de comunicação, porque uma coisa que está no centro disso tudo também é a autenticidade. Não adianta falar só por falar, não adianta fazer só uma boa propaganda ou só um produto que se conecte com um público diverso, mas como que isso está sendo representado internamente em boas práticas de gestão e de governança corporativa, né? A gente costuma dizer que as pessoas associam muito fácil diversidade, equidade e inclusão ao S, do ESG, mas na verdade ela é transversal a toda a sigla, porque a gente ouve muito falar hoje em dia de racismo ambiental, né? Então mesmo no sul, quando faz enchentes, né, que tem decorrência, né, de mudanças climáticas, você tem ali a população mais vulnerável diante dessa tragédia. Mulheres,
crianças e as pessoas negras, porque elas estão mais na periferia da cidade. Então a gente vê essa questão, por exemplo, de diversidade totalmente conectada com a parte ambiental. Quando a gente olha para o social, isso fica óbvio, mas em governança também. Hoje em dia, né, se você pensar num processo ali de gestão de uma empresa, o quanto essa empresa ela é diversa, o quanto que principalmente os conselhos e a diretoria é formado por pessoas de diferentes perspectivas, diferentes experiências, diferentes, né? Não é só sobre gênero, não é só sobre deficiência, raça ou identidade de gênero, orientação sexual, mas a gente vê na prática e em várias outras pesquisas que essa diversidade ela ajuda a gente a tomar melhores decisões, mesmo que no primeiro momento a gente veja ali o conflito como algo ruim, mas essa divergência de opiniões ela é saudável a longo prazo. É rica, né? É rica. E Thaís, como que você acha que as empresas podem trazer diversidade e inclusão para a estratégia de negócio, efetivamente? Sim, essa é uma ótima pergunta, né? Eu acho que é olhar para si, e até esse é um ponto super importante, Thaís, que não existe receita de bolo. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Acho que as boas práticas, elas servem para nos inspirar. Elas servem para a gente pensar, putz, deu certo, esse é um caminho bacana, mas agora como é que eu olho para dentro da minha empresa? Como é que eu olho para o meu produto? Porque eles falam, mas eu sou uma empresa de serviços, né? Como que isso se conecta com o meu dia a dia? E se conecta, né? Porque no fim do dia, a empresa ela é formada por pessoas. Ela é muito mais do que paredes, muito mais do que um produto. Então, quando a gente olha para as pessoas são diversas. E se elas são diversas, é ali que a gente começa a conectar. Então, você pensa, né? Se eu faço, por exemplo, né? Trabalho com uma agência de comunicação. Como que isso se desdobra no meu dia a dia de trabalho? Pensando, como que essa comunicação ela é acessível, ela é inclusiva, ela traz representatividade da sociedade em que a gente está inserido de uma maneira natural, de uma maneira fluida. Então não é só quando eu estou falando de diversidade que essa diversidade ela precisa estar representada. É pensar, eu vou falar de negócios, eu vou, sei lá, postar uma foto no meu LinkedIn, no meu Instagram, falando de um produto que eu tenho. Como é que tá essa comunicação? Né? Ela tá acessível, ela tá inclusiva, ela tá representativa em termos de sociedade? A comunicação nesse sentido ela é chave porque ela vai de uma maneira indireta trazer todo esse posicionamento em relação à diversidade, equidade e inclusão como valor dentro da empresa. E aí também como estratégia de negócio, isso acaba funcionando porque aquele cliente ou aquela cliente ela se sente representada por aquela marca, por aquela empresa, mesmo no negócio, né, B2B, isso acontece, porque você está lidando com pessoas no fim do dia. Acho que a gente pode falar, a gente falou de trazer a diversidade para a estratégia de negócio, e aí eu imagino que a partir do momento que uma empresa consegue fazer isso, ela traz a diversidade para dentro da cultura, para dentro do seu DNA. Então, eu queria que você comentasse um pouco também, não sei se esse é um desafio ainda maior, e se já tem empresa que de fato consegue fazer isso de uma forma muito legítima. É um desafio, na verdade, né? Quando a gente olha como que a gente, de fato, traz isso de uma maneira transversal, né? Por isso que eu costumo dizer que é um processo de transformação cultural. Não é algo que a gente faz hoje e que automaticamente a gente vai ter resultado. É uma jornada, e é uma jornada que eu brinco que é um caminhar que se faz caminhando. Porque, como eu disse, não tem receita de bolo, então é justamente nesse andar que a gente vai descobrindo os caminhos. Às vezes a gente vai ter que parar, voltar alguns passos para redefinir rota, faz parte, porque pessoas entram e saem o tempo inteiro, a estratégia muda. Mas esse olhar é pensar que diversidade, equidade e inclusão, ela não pode ser responsabilidade de uma pessoa, de uma área. É importante estar personificada assim dentro da empresa. A gente vê que muitas empresas ainda hoje não têm uma área dedicada a essa temática, fica de fato dividida com os profissionais da área de recursos humanos ou com grupos de afinidade. É importante, então, você ter uma diretoria, ter uma pessoa cuidando do tema, porque são muitas nuances, e aí você também cria uma linha ali de investimento para essa temática, porque se não é de ninguém, também acaba não evoluindo, né? Então é importante ter alguém olhando para isso, mas não é responsabilidade só dela. Ela tem que ser parte do dia a dia da empresa, desde a pessoa da limpeza, da recepção, do segurança, até a alta liderança, né? Até o CEO, até a presidente
dessa organização e todos os processos começam a ser olhados com esse viés. Por isso que é de uma maneira transversal, é de uma maneira parte de uma transformação de cultura, porque para isso, e aí ela tem que ser do negócio, porque ela tem que estar no dia a dia, ela não pode ser só num evento, não pode ser só numa plaquinha, não pode estar ali traduzida só numa política. É de fato no dia a dia que a gente percebe se aquilo está sendo implementado ou não. Por isso que as ações de conscientização, os treinamentos, é importante a parte teórica, mas é importante também dizer o que a pessoa precisa fazer no dia a dia. Tem uma pesquisa da Gartner que eu gosto muito de trazer, que ela mostra, mas que assim, a grande maioria das empresas ali, mais de 80%, falaram que a empresa tinha uma estratégia de diversidade e inclusão. Só que quando você perguntava para as pessoas se elas sabiam o que elas tinham que fazer no dia a dia, só 27% das pessoas diziam assim, sim, eu sei como colocar isso em prática. Então é importante as pessoas entenderem como que se conecta isso no dia a dia e na realidade delas. Por isso que tem que ser uma estratégia de pessoas e de negócios também. E aí você pergunta, né, como que isso se conecta no dia a dia de negócio. Então, olhando para o seu produto, para o seu serviço, então daqui alguns exemplos, né? Você tem a Havaianas com Mini Pride, ela fez a Gerando Falcões, que tem a PepsiCo com o Rainbow da Doritos, que está sempre ali na parada LGBT+. Então, ali você tem um produto, né? Mas como é que você pensa também no dia a dia, nas relações, né? Então, quando você vai se encontrar com uma cliente, com um cliente, como que isso está presente, né? Então a gente, às vezes fica fácil pensar em acessibilidade para pessoas com deficiência, né? Então será que o ambiente é acessível? Será que eu preciso de algum recurso, alguma adaptação para tornar essa relação mais inclusiva? Né? Às vezes por uma perspectiva de respeito à identidade de gênero e orientação sexual, mas também de gênero, né? A gente fala muito do machismo diário, né? Às vezes, quanto que as mulheres são muito mais interrompidas durante uma reunião, ou que muitas vezes elas não são ouvidas, elas estão ali dando a ideia, e aí ninguém corroborou a ideia, mas aí um homem vai e fala exatamente a mesma coisa, e de repente aquela ideia ilumina o ambiente, né? Então esse olhar, essa percepção, ela é treinada. E ela só vai ser treinada se ela for parte do dia a dia. E se ela não estiver conectada com essa estratégia maior, ela vai ser algo apartado, vai ser algo do RH, vai se perder e não vai estar ali no dia a dia representado pelas outras pessoas, né? Então... E Thaís, você acha que esse treinamento ele precisa começar pela liderança da companhia? A liderança ela é parte fundamental. É uma alta liderança que entende o seu valor, tanto nessa perspectiva de pessoas, de impacto social e de negócios, já é o primeiro passo para você começar a olhar para essa temática com a seriedade que precisa. É lógico que o bottom-up funciona, mas essa alta liderança ela precisa estar comprada. E aí eu digo mais, né? Acho que além dessa alta liderança, a gente tem ali a média gerência. A média gerência que no fim do dia é quem contrata, promove e demite as pessoas, né? Ela tá ali nessa relação direta com a diversidade. Então essa média gerência é fundamental. Não só esse trabalho de conscientização e treinamento para saber como é que faz todo esse processo da gestão dos times diversos, mas de fato para colocar isso em prática e trazer os resultados que a gente espera. Só que essa autoliderança, ela tendo essa consciência, ela é fundamental para dar essa base, esse resguardo para essa média gerência. Porque senão fica ali só falando, você tem que contratar, você tem que promover, você tem que dar oportunidade, mas ao mesmo tempo você não tem uma SLA que te permite fazer isso, você não tem respaldo da organização para poder fazer a gestão dessa diversidade. Então, a liderança, ela é fundamental para o sucesso. Você falou da média gerência que contrata, que demite, que promove, né? A gente está falando de uma nova geração que quando está num processo seletivo, você acha que ela já leva em consideração essas novas práticas das organizações para fazer escolha de estar lá ou de não estar lá? Sim, total, né? Eu acho que isso, nas novas gerações, isso fica muito evidente, né? São várias as pesquisas também que mostram que para essa geração, esse valor é o valor para eles, né? Então existem algumas pesquisas, principalmente de sites especializados em recrutamento e seleção,
que mostra que a pessoa, se não tiver e não se identificar com os valores da organização, se ela não tiver práticas de ESG, ela nem se aplica. Ou se ela está numa empresa, ela está buscando outra empresa que esteja mais alinhada com seus valores. Quando a gente olha para as novas gerações, principalmente agora a geração Z, a gente percebe que essa identificação com os valores da empresa é fundamental para a decisão de um processo seletivo. Então são as gerações que mais clamam por essa autenticidade, que vai além também, a gente fala muito do marketing da diversidade, que é importante, mas eles olham e falam, tá legal que vocês estejam pensando na gente enquanto consumidor final, mas como é que está isso no seu dia a dia, em boas práticas, né? Onde está a autenticidade desse marketing que vocês estão fazendo? E aí sim, essa nova geração, ela tem buscado. Eu conheço empresas que num programa de trainee, a pessoa foi aprovada e ela declinou do processo seletivo porque ela entendeu que a empresa não tinha diversidade e inclusão de fato na alta liderança, que eles não sabiam lidar com essa diversidade e a pessoa ela desistiu do processo por conta disso. Então a gente vê que isso é cada vez mais comum. E é uma questão, né? A gente sabe que o processo seletivo custa caro, né? Então os custos de turnover, retenção e atração de talento são altíssimos, né? Então essa identificação, esse engajamento, diversidade acaba trazendo para a empresa. Quando a gente está falando de marketing da diversidade, eu entendo que quando a gente traz esse termo, a gente se refere a desenvolvimento de produto, a estratégias mais conectadas à área comercial. Agora, falando de comunicação institucional, né, falando de uma agenda positiva de marca, que é onde a gente aqui na Terceira transita mais, então a gente está dizendo do fato da empresa não só desenvolver as ações, implementar as ações, mas saber comunicar essas ações também, né? A comunicação ela se torna um pilar importante nessa estratégia, na sua opinião? Total. Inclusive, nessa pesquisa da Gartner que eu mencionei, ela traz a experiência da dor. E uma das coisas que eles fizeram, duas coisas importantes nessa linha da comunicação. Primeiro, que é criar uma mensagem clara e direta, prática, para que todo mundo entenda daquilo que está sendo falado, né? Que então é o Adobe for All. Então você vê a Adobe for All, ela tá ali, clara, simples, fica na boca de todo mundo, fácil de você entender o que você quer dizer. E a segunda estratégia deles é a comunicação, que eles falam, comuniquem o tempo inteiro para todo mundo, com autenticidade em todos os seus meios, né? Então, se você quer garantir que as pessoas saibam não só a sua estratégia, mas como elas precisam agir em relação à diversidade, equidade e inclusão, a comunicação ela é fundamental dentro dessa perspectiva, né? Então, por isso que a gente falamos muito de marketing da diversidade, mas tem um marketing interno, né? Também, então, esse marketing da diversidade internamente, ele é fundamental para garantir essa perenidade, essa, como é que eu posso dizer? Longevidade, a sustentabilidade desse tema dentro do dia a dia. E não é só quando eu vou falar de diversidade, equidade e inclusão. Quando eu vou falar de um benefício, vou fazer um e-mail corporativo, vou fazer uma newsletter, vou comunicar uma ação que é importante para todo mundo. Sabe que a comunicação interna ela é fundamental, né, para passar a mensagem daquilo que está sendo discutido, transmitir a cultura, e aí é pensar como que essa mensagem ela está sendo construída. De novo, ela está sendo acessível, ela está sendo inclusiva, ela está sendo representativa, as pessoas estão conseguindo não só se enxergar, mas também entender essa mensagem, se conectar com ela. Por isso que diversidade, equidade e inclusão ela não é uma área, ela é transversal a todas as áreas dentro da empresa. Então, se eu vou comunicar, ela precisa ser parte ali do meu dia a dia para conectar com as mais diferentes pessoas. A gente olha hoje, por exemplo, para as gerações, né, que é uma grande temática que tem crescido dentro das empresas, que funciona para uma geração, às vezes não funciona para outra. Então, será que a gente está ampliando o nosso leque de canais de comunicação? Será que a gente está conseguindo chegar em todo mundo? Então não é só sobre, por isso que eu falo, não é só sobre gênero, sobre orientação sexual, mas sobre todo mundo, porque as gerações elas também é um tema extremamente relevante dentro. A gente tem hoje 4 gerações trabalhando juntas e elas não se comunicam da mesma forma, elas não recebem a mensagem da mesma forma. Então, como que a gente está se comunicando?
comunicando. Às vezes eu preciso de um e-mail mais formal para me comunicar com uma outra geração, mas preciso de uma outra forma mais rápida, mais fluida, mais informal, até para me conectar com essas novas gerações. Então é pensar, é a mesma mensagem, mas como é que eu estou transmitindo elas? Eu só vou ter esse olhar se eu estiver pensando nisso. Senão eu vou estar ali fazendo sempre a mesma coisa, chega num público, mas não chega no outro. Né? Então por isso que a gente fala que tem que ser transversal, e esse olhar amplo, ele agrega para todo mundo. Você acha que a gente pode dizer que um programa, uma cultura, uma gestão com a lente da diversidade e inclusão, necessariamente ela também tem que ter a lente da comunicação? Nossa, eu acredito nisso, você acredita? Eu acredito muito nisso, né? Tanto que eu acho que dentro da minha experiência, principalmente na JLL, foi um trabalho ali muito próximo com o time de comunicação e marketing, para a gente poder fortalecer, principalmente porque se eu pensar na estrutura da JLL, por exemplo... É gigantesca. É gigantesca. E a maioria das pessoas não estão no escritório, elas estão nos clientes. Então como é que você passa essa cultura da empresa que não está ali no seu dia a dia? Ela está vivendo também uma outra cultura, que é a cultura desse cliente. Então, pensar a comunicação para poder chegar, né, nessas pessoas, ela foi fundamental. E aí, por isso que eu falo de vários canais de comunicação, porque a gente tinha newsletter, tinha rede social interna, mas tinha um Instagram corporativo da empresa. E muitas vezes a gente chegou nessa pessoa, né, nesse funcionário, nessa funcionária, nesse colaborador, nessa colaboradora, pelas redes sociais, né? Então, por isso que essa estratégia de comunicação, ela é fundamental e não é da área de diversidade, né? É a área de comunicação e marketing que vai pensar nisso, e a área de diversidade é esse apoio que vai ajudar a traduzir esse mundo, vamos dizer assim, né? A traduzir essa nova visão para as ações corporativas. E você acha que diversidade e inclusão é só para empresa grande? Não, ela é para todo mundo. Eu acho que as empresas pequenas, até as pequenas e as médias empresas, elas até são mais diversas do que as empresas grandes, porque muitas vezes elas estão ali no bairro, estão ali gerando oportunidades para outras pessoas, além de um padrão que já existe na cabeça das grandes corporações. Então acho que é fundamental esse trabalho com a pequena e média, e principalmente porque muitas vezes elas são fornecedoras dessas grandes empresas. Estão na cadeia, né? Estão na cadeia, e cada vez mais a gente vê essas grandes corporações querendo boas práticas da sua cadeia, porque você pensa nessa gestão, como eu falei, ela não é só mais interna, ela é um olhar mais amplo, e dentro de uma boa prática de ESG, de diversidade, é importante a gente olhar para tudo, inclusive fornecedores. Então, esse olhar, ele é fundamental, por isso que acaba se tornando também uma estratégia de negócio, principalmente para essas pequenas e médias que fornecem produtos e serviços para as grandes empresas, porque fica mais fácil, né? Você já está ali no seu DNA, no seu dia a dia, não é algo que você precisa fazer só para se adaptar para atender essa grande empresa, não, ela vai ver esse valor. Ela tem duas empresas numa concorrência, tem uma empresa que tem um programa mais avançado e uma empresa que não está olhando para isso. De repente, é o critério de desempate você tá nesse processo, porque você vai pensar e trazer soluções muito mais conectadas com os valores dessa grande corporação. Ou seja, já é um diferencial competitivo. Então, diversidade é negócio e é um diferencial competitivo. A gente vê isso cada vez mais dentro das organizações. E se a gente pudesse dar uma dica para empresas de médio porte iniciarem nessa jornada, qual dica você daria? Olha, por onde começar? Por onde começar, né? Eu acho que é um olhar para dentro. Né? Um bom diagnóstico é importante. E aí eu não estou falando nem só de fazer um censo, porque muita gente fala, começa pelo censo. O censo é um processo delicado, porque envolve a autoidentificação, e muitas vezes a pessoa não está pronta para se auto-identificar, seja por uma questão de medo de sofrer algum tipo de represália, ou também por ela não saber como que ela se auto-identifica, né? Então a gente vê isso muito quando a gente olha para as pautas raciais, por exemplo. Então não necessariamente eu digo para começar pelo censo, e quando eu falo de um diagnóstico, é um olhar interno mesmo, pensar como é que estão meus processos,
será que meus processos eles são inclusivos? Será que meus formulários, será que a forma como é que eu estou me conectando com as pessoas ela é inclusiva? Como é que eu estou me comunicando? Como é que estão meus canais, minhas redes, as fotos, o banco de imagens que eu uso? Será que eles são representativos? Então esse olhar para dentro de diagnóstico ele é importante, né? Então conversar, entender, perceber como que estão essas comunicações na liderança, né? Como que você entra numa reunião, existe segurança psicológica para você dar a sua opinião, existe abertura para o erro, né? O erro realmente é visto como uma oportunidade de aprendizado ou como uma oportunidade de represália, né? Então esse diagnóstico ele é fundamental. E aí pensar, a partir daí, o que a gente pode fazer, né? Então, identificando esses principais aspectos que precisam ser melhorados, é olhar, de fato, para um processo de conscientização que envolve treinamento, mas envolve outras iniciativas. Conscientização é muito mais amplo, né? Não é só a palestra, não é só o treinamento, mas é pensar como é que isso está no meu dia a dia, né? Campanhas, né? Então, além dos treinamentos, palestras, mas às vezes um e-book, uma cartilha, pensar como que a gente está, né? Aí vai para a realidade, você vai para a fábrica, né? Às vezes é um mural, é uma ação mais visual, como é que você está transmitindo essa mensagem. Então, um letramento ou conscientização, dependendo da vertente, como é que chama, ele é fundamental para você iniciar essas discussões. Porque a partir do momento que você começa a conversar, as pessoas começam a perceber se aquele espaço está acessível, se aquele espaço está inclusivo, se aquela relação de trabalho ela é abusiva ou não. E aí uma coisa vai puxando a outra, aí você vai para um olhar mais amplo e pensar numa estratégia com governança, né? Então, quais são as instâncias? Pensar como é que isso vai ser disseminado dentro da organização. Então, essa visão estratégica é fundamental e olhar para a governança é requisito fundamental para conectar diversidade dentro da cultura e dentro da estratégia da empresa, porque ela não pode ser das pessoas somente. Ela não pode ter uma visão só de pessoa, ela tem que ter uma visão de negócio, ela tem que estar conectada aonde a empresa quer chegar. Então pensar de repente num comitê que traga essa visão, né? Lógico que tem algumas áreas que são fundamentais. Então, jurídico, comunicação e marketing, RH são áreas fundamentais para um comitê, mas também as áreas de negócio, porque são elas que vão dizer como que a gente vai conectar, como que isso se traduz no dia a dia da empresa, o que é prioridade, porque senão a prioridade ela fica só olhando para as pessoas e aí não é prioridade do negócio. E aí as pessoas ficam sem entender o porquê que algumas coisas não caminham. Então, você ter isso muito claro, ele é fundamental. Então a governança ela vai ajudar a te trazer essa clareza. Para quem a gente está fazendo? Por quê? Para onde a gente vai? Então, e quais são essas instâncias, né? Quem vai ser responsável pela temática? A gente vai ter ou não vai ter grupos de afinidade? Eu nem diria para começar por grupos de afinidade, porque se você não tem clareza dessa temática dentro, as pessoas também não vão ter. Mas é uma parte importante a gente pensar num processo de desenvolvimento de médio e longo prazo para um grupo de afinidade. Fortalecer esse grupo de afinidade para que ele também tenha essa visão estratégica dentro da empresa. Thaís, assim, acho que para as empresas que não são tão grandes, que não necessariamente têm esse alinhamento global, quando a gente fala de diversidade e inclusão, às vezes parece uma coisa muito etérea, né? Parece uma coisa difícil de atingir. Mas você acha que é correto eu dizer que se a pessoa tiver um olhar da empatia e do respeito dentro da companhia, ela já está no caminho da diversidade e inclusão? Ela já deu um ótimo primeiro passo, né? Eu acho que a empatia ela é fundamental pra gente. E a empatia não é essa ideia só de sobre se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes a gente pode até tentar, mas não vai saber. Mas a empatia é essa tentativa de você olhar para uma experiência para além da sua única perspectiva, né? Então muitas vezes a pessoa olha e fala assim, ai, mas eu vim de uma base muito precária, muito vulnerável, também passei por uma série de dificuldades na vida, mas eu tô aqui vencida. Cara, isso é muito legal. Mas muitas vezes você é a exceção, né? E se você olha só o mundo a partir da sua lente, você não enxerga as outras vivências. Então a empatia ela te ajuda a olhar e entender que não existe só a sua vivência, né? E que existem outras vivências e que a gente tem uma questão, principalmente quando a gente olha Brasil, de desigualdades estruturais gigantescas, né? A grande maioria das pessoas aqui no Brasil, se a gente for olhar, não tem saneamento básico. Saneamento básico, né? Como o próprio nome diz, é básico. E as pessoas não têm.
E aí, como que você espera que uma pessoa que não tem saneamento básico, né, tenha as mesmas condições, as mesmas oportunidades de uma pessoa que não só tem saneamento básico, como mora a 15 minutos da escola, 15 minutos do trabalho, né? Ou então que mesmo que ela more um pouco mais longe, ela não precisou acordar 3 horas mais cedo para poder pegar transporte público lotado, passar 2 horas dentro de um transporte público precário para chegar no trabalho. Então, a empatia, ela te permite reconhecer essas outras vivências e um olhar de respeito, né? A empatia abre essa porta para o respeito, que muitas vezes as pessoas confundem com tolerância ou aceitação, e não é nenhuma das coisas. Respeitar a outra pessoa, né? Então, falar de diversidade, inclusão não é sobre aceitar a diversidade, né? Ninguém precisa se converter a partir de agora, né? Mudar os seus valores, mas é entender que naquele espaço você tem que respeitar as pessoas como elas são. E o respeito envolve gerar oportunidades, tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Então, por isso que a empatia ela é fundamental. Não é como eu gostaria de ser tratada, é como as pessoas gostariam de ser tratadas, como que a gente trata as pessoas e gera oportunidades para elas de maneira igual. Não é tratar todo mundo igual, mas é gerar oportunidades iguais para todas as pessoas. E não é sobre tolerância, porque também a tolerância, ela fala, tá bom, te tolero, mas eu não tô gerando essa oportunidade, eu não tô te tratando da forma como você gostaria de Estou tornando um ambiente propício para o seu desenvolvimento, né, para sua plena, para o seu potencial se desenvolva plenamente. Então a empatia e o respeito, elas são fundamentais. E como que a gente consegue isso? Através de conhecimento. Então muitas vezes a gente fala, se eduque, né, vá atrás. Hoje em dia a gente tem inúmeras fontes de informação, né? Então não só através de livros, palestras, treinamentos formais, né, mas a internet tem muitos dissabores, né, mas tem muitas maravilhas. E uma delas é essa oportunidade de você conhecer pessoas diferentes, de você seguir, porque muitas vezes no nosso ciclo social a gente realmente não tem toda essa diversidade, né, por uma série de questões, mas a internet ela tem propiciado com que você entre em contato com outras vivências, siga pessoas diferentes de você, que pensa diferente de você, até para você ampliar, né, a sua empatia, o respeito pela diversidade e começar a entender como que é essa outra vivência e como que você traz essa outra vivência para o seu dia a dia. Perfeito. Bom, por uma questão de tempo, eu infelizmente vou interromper o papo, o diálogo que está maravilhoso. Conversar com a Thaís é sempre uma aula, é um aprendizado, a gente sempre sai maior desses papos, assim. Eu agradeço muito, obrigada pelo tempo, por compartilhar tanto conhecimento. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, eu adoro falar sobre essa temática, se deixar eu ficar falando horas, né, então é bom cortar mesmo, mas muito obrigada, acho que sempre é um prazer, principalmente colaborar, essa ideia de rede, ela é fundamental no mundo que a gente vive hoje, então tá aqui tendo a oportunidade de compartilhar um pouco dessa minha vivência, um pouco desse conhecimento, é sempre um prazer, eu agradeço muito estar aqui hoje trocando um pouco dessa experiência aqui. Valeu. Obrigada.